Vamos saber o que foi destaque no noticiário dessa semana, com toda certeza. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso da tentativa de golpe de Estado ocorrido aqui em 2023. Vamos ver todas essas informações agora. O Victor fez um resumo para a gente de como foi essa sessão no Supremo Tribunal Federal. Bom dia para você, Victor. Bom dia para você, Danilo. Pela primeira vez na história, o Brasil tem um ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. Foram 5 dias de julgamento. Por 4 votos a 1, os ministros condenaram Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado e uma multa calculada em mais de R$350 mil. Além do ex-presidente, outros 7 réus também foram condenados a penas que variam entre 16 e 26 anos de prisão. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Ele disse que não há dúvidas de que uma organização criminosa tentou dar um golpe de Estado. Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. O ministro Flávio Dino foi o segundo a votar e acompanhou o entendimento do relator. Para ele, Bolsonaro e Braga Neto tiveram um papel preponderante. Em relação ao Bolsonaro, aos réus, Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Na quarta-feira, em um voto de mais de 12 horas, o ministro Luiz Fux abriu divergência. O magistrado entendeu que o STF não deveria julgar a ação penal, mas votou por condenar Mauro Cid e Braga Neto em um dos crimes. Estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse. Essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Foi no voto de Carmen Lúcia, na quinta-feira, que se formou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, foi o último a votar, consolidando o placar de 4 votos a 1 pela condenação do ex-presidente Bolsonaro. A prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. A presença do decano da Corte, Gilmar Mendes, e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi interpretada como um desagravo à primeira turma e uma chancela de que o tribunal como um todo estava se pronunciando por meio dessa decisão. Barroso, inclusive, quebrou o protocolo e foi convidado por Zanin
a encerrar a sessão. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente, que estejamos virando uma página da vida brasileira. Vale lembrar que Jair Bolsonaro já cumpre prisão domiciliar e o cumprimento efetivo dessa pena, de 27 anos, só vai acontecer após a publicação do acórdão da sentença e a representação de recursos da defesa, como os embargos de declaração. Os recursos, nesse caso, não podem mudar o resultado do julgamento.